Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre as organelas membranosas. Então, quando eu falo organelas membranosas, eu estou falando de organelas que elas têm sua estrutura constituída por uma bicamada de fosfolipídios, tá? Associado lá a proteínas, aquela estrutura básica que nós já vimos na membrana celular. Vamos começar falando de uma das organelas membranosas mais requisitadas, tá? Já foi requisitada em questões do Enem, muito requisitada em questões tradicionais, beleza? Que a gente vai falar agora justamente da famosíssima organela chamada de ergastoplasma, ou como é mais conhecida, retículo endoplasmático rugoso. Nessa imagem aqui, na verdade, vocês têm aqui disponíveis os dois tipos de retículo. Observe que aqui de lilás, eu tenho aqui o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Eu consigo identificá-lo por conta dessas pontuações aqui. Essas estruturas em amarelo são os ribossomos que ficam aderidos à face externa desse retículo endoplasmático rugoso. E aqui, tá, de begezinho, eu tenho um retículo endoplasmático liso, que ele é assim chamado pela ausência de ribossomos aderidos a ele. Aí, veja só, sempre que eu falo de ribossomo, eu estou falando de síntese de proteínas, tradução, tá? Traduzir, quer dizer lá, pegar o RNA mensageiro, ler a mensagem que tem nele, decodificar e produzir uma proteína. Então, sempre que eu falo de ribossomo, não importa onde ele está, se é livre no citosol ou se é aderido ao retículo endoplasmático rugoso, o ribossomo sempre vai produzir proteína. A questão é, qual será o destino dessa proteína? Para onde essa proteína vai? A diferença está aí. Se eu estiver falando de ribossomos que estejam livres no citosol, ou seja, que não estão associados a esse retículo, esses ribossomos vão produzir proteínas que podem ficar no próprio citosol, ou que vão constituir proteínas do citoesqueleto, ou ainda proteínas que vão para o núcleo da célula, ou ainda proteínas que fazem parte das mitocôndrias, dos cloroplastos e até mesmo enzimas dos peroxissomos. Isso, se eu estiver falando de ribossomos que estejam livres no citosol. Agora, quando eu falo de ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, a síntese proteica vai ter um endereçamento diferente, um destino diferente para essas proteínas, tudo bem? Para onde podem ir essas proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso? Um dos destinos mais cobrados da gente é sabermos que boa parte dessas proteínas será secretada, será exportada. O que significa isso? Quando eu falo que essas proteínas serão secretadas ou exportadas, eu estou dizendo que elas serão levadas para fora da célula e terão alguma utilidade fora da célula. Um exemplo, a insulina. A insulina é produzida no interior de uma célula, lá no retículo endoplasmático rugoso, e posteriormente ela é lançada na corrente sanguínea. Então, ela foi lançada fora da célula. Ela é o que eu chamo então de uma proteína de exportação ou secreção. Eu fiz questão de dar uma ênfase aí, por quê? Porque essa é a função mais cobrada quando eu falo de retículo endoplasmático rugoso. Muitas questões elas trazem para a gente imagens de células, para que a partir da interpretação das organelas que estão ali, eu possa saber a função daquela célula. Se eu observo uma célula que ela tem um retículo endoplasmático rugoso em quantidade bem desenvolvido, eu já tenho um insight, que aquela é uma célula secretora, que aquela é uma célula que vai produzir proteínas de exportação. O mesmo gráfico, se aparece um gráfico com a área proporcional de cada organela, com o volume proporcional de cada organela, e eu observo que eu tenho uma quantidade considerável de retículo endoplasmático rugoso, eu também já tenho insight de que essa é uma célula secretora, especialmente aí de proteínas. Tudo bem? Outra coisa, é aqui no retículo endoplasmático rugoso que serão produzidas enzimas chamadas de hidrolases ácidas. Essas enzimas são as enzimas constituintes dos lisossomos. Então, um outro endereçamento, um outro destino possível de proteínas produzidas aqui, nesse retículo endoplasmático rugoso, é justamente o lisossomo. Esse retículo endoplasmático rugoso produz proteínas de caráter enzimático, catalisador, tá? Essas proteínas, se forem hidrolases ácidas, elas vão sair daqui do retículo rugoso, passam pelo complexo de Golgi, que a gente vai ver isso já, e depois vão para o interior dos lisossomos. Perfeito? E um terceiro destino possível dessas proteínas aqui produzidas no retículo rugoso são as membranas. Lembre-se que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios com proteínas.
Ou seja, essas proteínas que constituem a membrana, elas também são sintetizadas aqui, tá? No retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Só. E o outro retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático liso. Então, como vocês podem observar de novo nessa imagem, ó, o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos aderidos a ele. Se ele não tem ribossomos aderidos, ele não vai produzir proteína, tá claro? Mas ele vai produzir outras coisas. O quê? Ele pode produzir, por exemplo, lipídios. E aí, quando eu falo de produzir lipídios, eu tenho que ter muito cuidado, porque é muito pouco provável que uma questão ela venha trazendo para mim um nome lipídio, pura e simplesmente assim. Na verdade, a maioria das questões, ela vai trazer para a gente grupos de lipídios. Eu tenho que saber identificar que aquilo ali é um lipídio. Então, se eu questiono, por exemplo, por que aqui uma Kika Maria, tá, gente? Desculpa. Kika Maria quis participar. Kika Maria continua querendo participar da aula. Então, quando eu questiono, por exemplo, por que células do testículo ou células dos ovários costumam ter retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, eu tenho que estar ciente que essas células produzem lipídios. Quem são esses lipídios? Esses lipídios são os esteroides. Testosterona, se eu estiver falando, tá, do testículo, estrógeno e progesterona, se eu estiver falando lá dos ovários. Soraya, testosterona é um lipídio? É um hormônio de caráter lipídico lá da classe dos esteroides. Da mesma forma que a progesterona e o estrógeno são hormônios também esteroides, ou seja, de caráter lipídico. Tudo bem? Então, além de sintetizar lipídios, esse retículo endoplasmático liso, ele também é responsável pela detoxificação celular. Você aí que gosta de ingerir aquelas coisas horrorosas, assim, as bebidas alcoólicas, que eu não gosto, tá? Horrível. Mas enfim, para quem gosta de bebida alcoólica, não estou aqui questionando se você gosta ou não, se é saboroso ou não estou falando sobre isso. Mas eu preciso que você entenda que para o seu corpo aquilo ali é uma agressão. Aquilo ali é uma substância tóxica. E existe uma partezinha do seu corpo bem famosa, chamada fígado, tá? Que vai ser responsável aí por auxiliar a inativar essas toxinas. O que acontece lá nos hepatócitos, que são as células do fígado? Essa droga vai ser metabolizada no retículo endoplasmático liso dos hepatócitos. Ela vai sofrer um processo de uma hidroxilação. Ela vai receber radicais OH e quanto mais radicais hidroxila ela recebe, mais solúvel essa substância fica. O que significa que ela vai ser expelida, ela vai ser eliminada com mais facilidade, tá? E aí, quando eu falo do fígado, quando eu falo do retículo endoplasmático liso, dos hepatócitos, das células do fígado, e relaciono isso à utilização de substâncias potencialmente tóxicas, como antibióticos ou como álcool, eu preciso também entender que o uso intensivo de algumas dessas substâncias pode gerar uma resposta do meu corpo. Que resposta é essa? Se eu faço um uso, tá, intensivo dessas substâncias, o meu corpo pode entender que aquela agressão precisa ser combatida com mais eficiência. E aí o que é que o meu corpo faz? Ele aumenta, ele hipertrofia o retículo endoplasmático liso dos hepatócitos. Um retículo endoplasmático liso maior, ele vai ser mais ágil, mais eficiente na desintoxicação. Então, ele vai metabolizar aquela toxina em potencial de forma mais rápida. E qual é a consequência disso para o meu corpo? A substância perde efeito mais rápido. Isso pode fazer com que eu desenvolva a chamada tolerância. Às vezes, uma dosagem alcoólica que já me deixava num barato lá, se eu utilizo aquela dosagem alcoólica constantemente, depois de um tempo ela pode não ter mais o mesmo efeito, porque o meu fígado consegue metabolizá-la de forma mais rápida. Tudo bem? Outra coisa, quando eu falo de retículo endoplasmático liso, esse retículo endoplasmático liso, ele muda de nome em um grupo de células, que são as células musculares. Ele muda de nome e ele muda de função. Nos meus músculos, o retículo endoplasmático liso, ele passa a ser chamado de um retículo sarcoplasmático, tá? E ele passa a ter a função de armazenar cálcio. Cálcio esse que é um íon importantíssimo para o processo de contração muscular. Então, na nossa musculatura, o retículo endoplasmático liso, ele se destaca por armazenar um íon, por armazenar o cálcio, que é uma substância requerida, requisitada no processo de contração. Tranquilo?
E vamos falar do bombril, né? Por que eu falo bombril? Porque bombril é 1001 utilidades. Vamos falar da organela, que tem 1001 utilidades, que é a organela chamada de complexo de Golgi ou complexo golgiense, como vocês queiram, tá? Esse complexo de Golgi, como vocês podem observar aqui, ó, ele é um conjunto de várias vesículas, de várias bolsas achotadas, tudo bem sobrepostas. Observe que existe um lado dele aqui que está até destacado em azul. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho um lado do complexo de Golgi que recebe vesículas membranosas vindas do retículo endoplasmático rugoso. E o lado oposto, nós vamos falar mais disso daqui a pouco, ó, que vai emitir vesículas de secreção, vesículas secretoras, tudo bem? Só por aí eu já posso deduzir duas funções do complexo de Golgi. Bom, quais duas funções eu posso deduzir só a partir dessa imagem? Se ele está recebendo vesículas que vêm do retículo endoplasmático rugoso, essas vesículas vêm com alguma substância, proteínas, tudo bem? O que significa que se as proteínas vêm para o complexo de Golgi, uma das funções do complexo de Golgi vai ser justamente, olha, armazenar essas substâncias. O complexo de Golgi guarda essas substâncias temporariamente até que o uso delas seja necessário. E aí, quando ele liberar essas substâncias, olha só aqui no cantinho da tela de vocês, ó. Quando ele libera essas substâncias através de vesículas, essas vesículas se fundem com a membrana plasmática, liberando essas substâncias fora da célula. Por isso que uma das funções de maior destaque, olha para a tela, ó, do complexo de Golgi é a secreção. Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi atuam juntos na função secretória. Então, é comum células secretoras terem retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi como organelas preponderantes, como organelas principais, mais bem desenvolvidas, ok? Outra coisa, esse complexo de Golgi, além de armazenar substâncias e secretá-las, ele também produz uma classe de substâncias. Proteínas são produzidas no retículo rugoso. Lipídios são proteínas produzidos no retículo liso. O complexo de Golgi produz glicídios, ou seja, carboidratos. Inclusive, vocês recordam que quando falamos de membrana, nós falamos que células animais tinham um tal de glicocálice? O glicocálice é um envoltório externo à membrana de células animais formado por moléculas de glicídios, que se associam a proteínas e a lipídios da membrana. Esses glicídios do glicocálice, ó, são sintetizados no complexo de Golgi. E quando esses glicídios se ligam a proteínas, eles vão formar glicoproteínas. Então, olha só outra função do complexo de Golgi. Ele modifica as substâncias. Quando esse glicídio, que foi sintetizado, olha só, no complexo de Golgi, se une a lipídios, ele forma glicolipídios. Ele modificou um lipídio. Então, outra função do complexo de Golgi é modificar as substâncias, tá? Como é que ele faz isso? É sempre por uma glicosilação? Não, a glicosilação foi um exemplo. Mas o complexo de Golgi também pode adicionar o radical metil. Então, vai ser uma metilação. Ele pode, por exemplo, adicionar um radical hidroxila, ser uma hidroxilação. Então, ele também consegue alterar quimicamente algumas das substâncias que vão para ele. Tudo bem? O que é que ele faz mais? Eu disse a vocês que é 1001 utilidades. Não leva ao pé da letra, mas quer dizer apenas que são muitas. O complexo de Golgi também vai originar os lisossomos, tá? Aquelas organelas que são responsáveis pelo processo de digestão celular. Brotam do complexo de Golgi a proteína catalisadora do lisossomo, a enzima do lisossomo, que é a hidrolase, é produzida no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso encaminha essas substâncias para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi empacota, forma pequenas vesículas esféricas contendo essas hidrolases ácidas, que são os nossos lisossomos. E se você que me assiste for uma pessoa de cromossomo, de par de cromossomos sexuais XY, você também vai ter uma utilidade extra do complexo de Golgi lá na sua gametogênese, garoto, tá? O que ocorre? Na formação dos espermatozoides, o complexo de Golgi, ele vai participar formando uma vesícula, uma bolsa rica em enzimas. Essa vesícula aí é o acrossomo, tudo bem? Esse acrossomo contém enzimas que vão favorecer a fecundação, que permitem ao espermatozoide ele perfurar a membrana plasmática do ovócito secundário, certo?
E se eu estiver falando de uma célula vegetal, no processo de divisão celular da célula vegetal, esse complexo de Golgi forma também a lamela média, que é aquele início da formação de uma parede celular e vai justamente promover a citocinese de uma célula vegetal, tá? E observem aqui essa imagem, para que fique bem claro para a gente como é a divisão espacial aí do processo de secreção. As proteínas, de secreção serão produzidas aqui, onde vocês estão vendo de lilás, no meu retículo endoplasmático rugoso. Posteriormente, essas proteínas, vão ser envoltas nessas vesículas aqui. Eu vou até, gente, colocar aqui, marcado de amarelo. Essas vesículas aqui, elas são chamadas de vesículas de transição ou transporte. Por que transição ou transporte? Porque elas vão fazer a transição de uma organela para a outra. Ou transporte, porque vão pegar uma substância do retículo rugoso e transportar para o complexo de Golgi, tudo bem? E aí, o que é que acontece? Depois, essas vesículas se fundem, como vocês podem ver aqui nesse pontinho, com o complexo de Golgi. E sempre essa fusão ocorre no lado do complexo de Golgi que está voltado para o retículo rugoso, que é o que eu chamo de uma face cis. Essa face cis é a face do complexo de Golgi voltada para o retículo endoplasmático rugoso. Face cis é a face do complexo de Golgi que recebe substâncias, tudo bem? No outro extremo do complexo de Golgi, eu tenho aqui a chamada face trans. Essa face trans, ela não recebe substâncias, ela libera, tá? Se vocês observarem aqui na face trans, eu tenho a liberação desta vesícula em azul, que ela vai ter justamente a proteína de secreção. Como é que eu sei que essa proteína vai ser secretada? Porque eu estou observando aqui na tela um processo de exocitose, o processo de fusão de uma membrana plasmática, tá? Com uma vesícula membranosa. Então, aqui, essa vesícula se funde à membrana plasmática e libera o material. Então, é uma função secretória, beleza? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, eu consigo deixar, na verdade, bem evidente essa correlação existente entre retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e emissão de vesículas secretoras, beleza? Já já a gente continua na nossa próxima aula e a gente passa a falar dos lisossomos. Até já!